Bom dia, meu nome. Bem, se você está vendo essa aula, você ficou de recuperação. Enfim, não é um bicho de sete cabeças a recuperação, gente. Fique tranquilo. Eu sempre passo uma coisa bem tranquila na recuperação. Alguns de vocês podem estar se perguntando: professor, eu tirei uma média acima de 6. Por que eu também fiquei em recuperação? Bem, por causa de algumas coisas que a gente já começou a perceber, principalmente o Marconte começou a perceber, que quando vocês tiravam uma média semestral, ou seja, juntando o primeiro e o segundo bimestre, abaixo de 7, lá na recuperação final, esses pontos faltando estavam pesando, estava complicado. Então, o que Marconte decidiu fazer? Quem tirou abaixo de 7 na média também ficou de recuperação, para na recuperação tentar recuperar esses pontos e ficar ali na média. Dessa maneira, evitando ter problemas lá na média final, que é a média que fala se vocês passaram de ano ou não. Então, é por isso que alguns de vocês que tiraram acima de 6, mas abaixo de 7, ficou de recuperação. Sobre a recuperação, eu vou fazer uma recuperação diferente esse ano. Quero fazer uma coisa mais tranquila. Não vai ser uma prova total. Vai ter a prova, mas antes, depois dessa videoaula, a gente vai conversar sobre a matéria. Por que conversar sobre a matéria? Porque vocês me dizerem que vocês entenderam tudo, não é verdade. Porque se vocês tivessem entendido toda a matéria, vocês não estariam de recuperação para início de conversa. Então, teve dúvidas, vocês ficaram com dúvidas, não tiraram essas dúvidas antes da prova. A gente vai conversar sobre essas dúvidas depois da videoaula. Quem tiver pelo Telegram, é bom participar, porque se você já está aqui nessa aula, é porque você está com problemas na matéria. Você não participar, não tirar suas dúvidas, você só está se sabotando. E eu vou passar uma atividade, a gente começa a fazer em aula, mas se não der para entregar, fica para próximo, para o dia da prova. Que nessa aula vocês vão fazer uma atividade que vai valer 5 pontos. Então essa atividade que eu vou passar de hoje até a prova vale 5 pontos. E a prova vai valer outros 5. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu percebo que essas atividades que a gente faz em aula, geralmente vocês fazem. Vocês têm menos problema de fazer elas. Então, passando isso, vocês já chegam na prova com prováveis 5 pontos. Faltando assim, só fazer os outros 5 da prova. E a prova vão ter 3 de marcar uma opção só, uma de marcar mais de uma opção e uma de escrever. Essa vai ser a prova de vocês, valendo 5, e a atividade valendo 5. Matéria. Segunda Guerra Mundial mesmo. Não quis complicar a vida de vocês. Mas a matéria vai ser diferente. A atividade em si, eu vou passar sobre a parte de regimes totalitários, fascismo e nazismo. E o final. O final, qual é o final? O final é das consequências da guerra. O fim do conflito. Então, essa parte do meio vai ser a parte da prova, que é a guerra em si. A prova de vocês, de recuperação, vai ser sobre a guerra. Falando um pouquinho sobre essa matéria que eu separei para atividade. O que eu quero que vocês façam aí? Vocês vão ler essa parte de regimes totalitários e da parte do fim da guerra, as consequências.
E eu vou pedir para vocês fazerem um textinho sobre essa conexão. O enunciado eu vou passar na hora da aula, não se preocupem com isso. Falando sobre os regimes totalitários. São regimes que eles duvidam muito da validade da democracia para o bom funcionamento de um governo e apostam principalmente em governos de grande controle total. Ou seja, controle da sociedade, comunicação, economia, educação, exército, tudo fica controlado pelo regime. Regime este que geralmente tem um grande líder principal, uma pessoa que arrecada para si toda a liderança e poder político, e principalmente de decisão, e que os regimes totalitários eles tendem a exaltar o nacionalismo. Ele pega a questão de ser, por exemplo, ser brasileiro. Ser brasileiro é legal? É legal. Mas um totalitarista falaria, ser brasileiro é ser do melhor país do mundo, o país do futuro, que tem reservas de recursos quase inesgotáveis. O Brasil é o melhor país do mundo. O livro de vocês fala de nacionalismo, mas eu gosto de falar de ultranacionalismo. O totalitarismo, ele exagera o nacionalismo a um ponto enorme. E esses regimes, eles começam a aparecer, principalmente na Europa, ali no entre guerras, no fim da Primeira Guerra e início da Segunda. E eles surgem justamente nos países que estavam com mais problemas, que sofreram mais com a guerra. E surgiram esses regimes totalitários como os aspectos políticos fascismo e nazismo. O fascismo surgiu na Itália e ele tem uma diferença particular com o nazismo, que é a questão de generalismo. O fascismo ele é mais geral. Você pode pegar a fórmula do fascismo e conseguir aplicar em outros lugares além da Itália. Então o fascismo ele é mais geral. O nazismo é mais coisa ali da Alemanha naquele momento. E o fascismo italiano ele tinha como líder o Benito Mussolini, que chegou ao poder antes mesmo da crise financeira, da quebra da Bolsa de Valores em 1929, ele sobe ao poder em 1922. E quais são as principais características do fascismo? Xenofobia, que é a aversão a tudo que é estrangeiro, é ter perseguição de estrangeiros, militarização, toda a sociedade tem que ser extremamente militar, tem que prezar pelo exército, o exército tem que ser exaltado e melhorado. O ultranacionalismo, que eu já expliquei, e o expansionismo, que é a tomada de territórios que esse regime acha necessário para a sobrevivência do país. Em 22, a Itália estava passando por uma grande crise e o Mussolini ele mobiliza ali uma grande marcha de apoiadores na cidade de Roma para pressionar o governo. Pressionado, ele foi indicado a ser o primeiro-ministro. E quando ele se torna o primeiro-ministro, aí acabou. Ele se torna o ditador da Itália. Já o nazismo, ele tem uma particularidade maior. A Alemanha ela saiu destruída da Primeira Guerra, devendo a todos. Ela devia horrores, tanto que a dívida em si feita na Primeira Guerra, a Alemanha só acabou de pagar em 2008, anos depois do final da guerra. E o nazismo ele tinha uma particularidade que é a pessoa de Hitler. A Hitler ele tinha pensamentos que eram dele, que viam a questão da raça ariana, que não existe essa coisa de raça ariana, é loucura da época, mas que ele achava que existia essa raça ariana, que seriam dos alemães, e que essa raça ariana seria superior a todas as outras, por isso todas as outras teriam se sujeitar a ela.
Hitler, principalmente, ele usava desse discurso de superioridade de raças para primeiro gerar indignação nas pessoas. E depois ele trabalhava, as indignações já existiam. Principalmente questões econômicas, de falta de emprego, até mesmo a própria sociedade alemã muito massacrada pelos efeitos da Primeira Guerra. Ele foi trabalhando isso junto com o partido dele, que era o Partido Nazista. E esse partido nazista ele cresceu com duas particularidades. Uma, os fascistas também tinham, que é o anticomunismo, se vender como uma proposta contra o comunismo, e também o antissemitismo. O Hitler ele tinha uma crítica enorme aos judeus e que era puramente preconceituosa. Era aquela ideia de que os judeus eram os banqueiros que pararam de financiar o exército alemão e por isso a Alemanha perdeu a Primeira Guerra. E todas as ideias do Hitler estão num livro chamado Minha Luta, que ele escreve quando ele foi preso, depois que em 1923 ele tentou dar um golpe de Estado que não deu certo. E esse livro ele se espalha pela Alemanha e faz uma grande propaganda do partido dele. Tão grande que quando ele é libertado em 1933, o primeiro-ministro da época, o Hindenburg, ele teve que chamar o Hitler. Por quê? Porque ele tinha muitos apoiadores entre a população. Se ele não chamasse o Hitler para fazer parte do governo dele, corria o risco de agora o Hitler conseguir realmente dar um golpe. Só que esse foi o erro dele, porque quando ele chama o Hitler para ser primeiro-ministro, o Hitler começa, através dos poderes de primeiro-ministro, a concentrar os poderes na mão dele, tornando-se assim o ditador da Alemanha. Aí quando ele se torna o ditador da Alemanha, o Führer, o líder, ele começa a desrespeitar todas as condições do Tratado de Versalhes. Começa a aumentar o exército alemão, começa a aumentar a produção de armas alemãs. Ali com ele já se tinha uma noção de que haveria uma nova guerra. E principalmente ele faz sua política de perseguição. Persegue judeus, homossexuais, persegue os ciganos, afrodescendentes, comunistas, pessoas que eram contrárias às ideias dele. Todas foram sendo caçadas por Hitler por uma ideologia puramente racista. Então, sobre a Segunda Guerra Mundial, a gente tem primeiro as motivações, a gente tem que entender as motivações para se iniciar a guerra. Tem a questão ideológica em si, do anticomunismo, do Hitler, tem a questão de ideias que ele foi formando quando estava preso, como a questão do espaço vital. Importante essa questão. Por quê? O espaço vital era uma ideia de que Hitler tinha, que a Alemanha precisava ter um território grande que fosse ali usado uma mão de obra forçada, escrava, para poder fomentar o crescimento da raça ariana, dos alemães. E onde ficaria esse espaço vital? Principalmente ao leste, ali onde é a parte europeia da União Soviética e o restante do leste europeu. Ele queria todo aquele espaço, que é um espaço que tem muita terra fértil, principalmente a Ucrânia, que é um espaço que tem muitos postos de petróleo, tem muito ferro, e ele achava necessário tudo isso para poder abastecer a máquina alemã, principalmente a máquina de guerra. Também, o Hitler achava, isso o livro de vocês não chegam a trazer, mas ele achava que ele tinha que manter o povo alemão num sentimento de expansionismo o tempo todo, de guerra o tempo todo, porque isso geraria sempre mais produtividade da população. Uma das primeiras expansões que ele faz é a questão da anexação da Áustria. A Áustria não foi invadida por Hitler, muito pelo contrário. Uma parcela da população gostava das ideias dele e pressionou para que o governo austríaco quisesse fazer parte da Alemanha. E, visto esse crescimento, na década de 30,
temos uma questão de que dentro das sociedades europeias, alguns operários e pessoas mesmo de classes mais pobres começaram a apoiar o comunismo, porque eles acabavam concordando com as ideias do Partido Comunista e viam também o exemplo ali da União Soviética, que estava ali tentando crescer, e como a situação na União Soviética estava até um pouco melhor do que nos países que foram quebrados pela guerra, muitas pessoas acabavam acreditando nessa venda da ideia comunista. Só que, por outro lado, também estava crescendo os regimes totalitários, o nazifascismo. E em ambos os casos havia muito descrédito da democracia. A democracia, como eu já falei na aula que a gente iniciou esse capítulo, ela não era uma unanimidade que a democracia é a melhor opção de governo que se tem. Essa ideia surgiu depois da Segunda Guerra. E para combater o avanço das ideias comunistas, em 1937, forma-se um pacto anticomunista entre Alemanha e Itália, que ali eram próximos à ideologia, e o Japão. Porque o Japão também tinha problemas ali com a União Soviética e queria certos espaços que a União Soviética ocupava. Então a ideia de incluir o Japão foi uma ideia estratégica, tanto que o Hitler nem prezava tanto assim pelos japoneses. Com a criação desse pacto, forma-se a aliança do eixo Roma, Berlim e Tóquio. O eixo é a aliança do Hitler, do Mussolini e do Hirohito, que é o imperador japonês. Assim estava formado um importante tratado que veio a configurar uma das principais forças da Segunda Guerra Mundial. E, a princípio, esse pacto anticomunista foi visto como positivo pela Inglaterra, a França e os Estados Unidos. Afinal, eles também não gostavam da União Soviética. Também foi formado outro pacto, que esse foi só entre Itália e a Alemanha, que é o Pacto de Aço, que essas duas nações se propuseram a fazer uma colaboração militar e aliança militar. Ou seja, se eu entro em guerra, você entra em guerra comigo. Se eu sou atacado, você me defende. Se eu ataco, eu ataco. Se eu me defendo, você me defende. Esse era o princípio desse Pacto de Aço. E o conflito em si ele se inicia quando o Hitler começa a fazer certas expansões além da Áustria, que foi anexada. Primeiro foi na região dos Sudetos, que ali já em 1938 ele queria pegar a região dos Sudetos. Aí tem a Conferência de Berlim, que a Alemanha assinou um acordo com a Inglaterra e a França. Ele só vai invadir os Sudetos ali, não vai invadir o resto da Tchecoslováquia, que é o Sudetos pertencia à Tchecoslováquia. Só que em 1939 ele invade toda a Tchecoslováquia. Ele tá nem aí. Deixaram ele invadir os Sudetos, então ele invade o resto. Aí nisso, a Alemanha e a França, a Inglaterra e a França já... Epa, o que é isso? Aí eles chegam pro Hitler e falam, olha, se você invadir mais um país, já é guerra. O Hitler, querendo pagar para ver, ainda em 1939, no dia 1º de setembro de 1939, planeja e executa a invasão da Polônia, com que o livro de vocês não traz, mas também com a ajuda da União Soviética. A Polônia foi dividida em duas, em metade alemã, metade União Soviética. E por causa disso, vendo que o expansionismo alemão não ia parar, a França e a Inglaterra declaram guerra, e assim, no dia 3 de setembro de 1939, começa a Segunda Guerra Mundial, a maior guerra já durada, já travada na história da humanidade. Primeiro, temos que definir as fases da guerra. A primeira fase é o expansionismo nazista. Vai dos meses finais de 39 até o final de 40, em que as forças da Alemanha nazista, na verdade até 41 ali, em que as forças da Alemanha nazista, depois de tomar a Polônia, vai pro oeste,
invadindo e tomando tudo. Ele invade e toma Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, Luxemburgo e vai se preparando para invadir a França, que era o maior exército continental da época. A França, desde o fim da Primeira Guerra, eles nunca ficaram muito crentes que a Alemanha ia parar só ali, que haveria uma revanche. Então eles apostaram muito na criação de uma defesa chamada linha Maginot, que era uma linha, a linha da fronteira entre França e Alemanha, em que eles botavam ali muitas armas, muitos bunkers, eles tinham até uma coisa chamada trem-canhão, que era um trem com um canhão que ia durante um trilho por toda a linha Maginot. E ali botavam muitos soldados, muita tropa, que eles achavam que a guerra ia ser como foi a Primeira Guerra. Só que a tática alemã era nova, eles lutavam de uma nova maneira. E aí, em vez de fazer a burrada de ir de cara contra a linha Maginot, os alemães deram a volta. Eles foram pela Bélgica e desceram com uma linha de tanques e infantaria, atacando a linha Maginot por trás. Quando a linha Maginot é atacada por trás, também é atacada pela frente, pelos dois lados, e cai a defesa francesa. Caindo a defesa francesa, foi rápido, foi muito rápido para a Alemanha tomar o restante do país. A França cai em 40 em um mês e meio. Nem o alemão mais otimista achava que a França ia perder tão rápido. E ali, na França, cria-se primeiro, uma região, norte-centro, que os nazistas estão ocupando, é deles, eles fecham a fronteira, restringe todo o pessoal e domina a parte norte-centro. E a parte sul vira um governo, entre aspas, gigante, francês, em que ali no sul, esse governo francês, na verdade, é colaboracionista dos alemães. Eles obedecem o que a Alemanha quer. Depois de derrotar a França, eles partem para a Inglaterra. Só que a Inglaterra tem a grande porém, vem desde Napoleão esse grande porém, que é uma ilha. E a Inglaterra tem uma marinha muito forte. O Hitler apostou que, ele enviando a força aérea dele, a Luftwaffe, ele conseguiria destruir o exército inglês e a marinha, podendo assim fazer a sua invasão. Só que a força aérea da Inglaterra, a RAF, lutou contra a força aérea alemã e venceu. Essa que é conhecida como a Batalha da Inglaterra, que aconteceu entre agosto de 1940 e junho de 1941, em que a força aérea britânica luta contra a alemã, vence a força aérea alemã e mantém assim a segurança da área britânica em questão de invasão, porque eles ainda foram muito atacados por mísseis, bombardeio e etc. Sobre a tática alemã, a única coisa que você tem que lembrar é que ela era uma tática nova que apostava na velocidade. Ela era conhecida Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago, e ela era composta por 3 fases. Primeiro, havia um enorme e incessante bombardeio que ia destruindo as forças no chão. Aí depois vinha muitos tanques, infantaria mecanizada e pesada para destruir o que tiver, e atrás vinha infantaria junto, não a pé, mas dentro de caminhões, tomando território. Essa era a Blitzkrieg. A tecnologia da guerra ela foi crescente. A guerra começa com, por exemplo, aviões ainda de hélice e termina com aviões a jato feitos pela Alemanha. Os famosos ME-262. E esse crescimento todo ele foi dos dois lados. Por exemplo, o lado aliado tinha um melhor radar. O radar deles foi sendo
investido muito dinheiro, foi melhorando bastante. E na questão, por exemplo, da comunicação, a comunicação era criptografada. Você não podia ligar um rádio e entender o que o outro estava falando. Tinha um código para ouvir essa ligação. E toda a ligação da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, no lado aliado foi forte, e principalmente em quebrar os alemães. A criação do primeiro computador foi para quebrar a comunicação de uma máquina alemã chamada Enigma, que fazia uma criptografia muito forte. Então, no termo de tecnologia da guerra, a tecnologia foi crescente. Aí os alemães, em 41, achando que já tinham dado um jeito ali, a Inglaterra está no seu canto, está acuada, decide então começar a guerra contra a União Soviética. Guerra essa que tinha sido impedida no início, porque Hitler fez um acordo de paz ali com o Stalin, mas todo mundo sabia que uma hora ele iria atacar a União Soviética. Porque a ideologia nazista era anticomunista e antissoviética também. Os alemães nazistas, eles odiavam os eslavos. Eles queriam que muitos comandantes de Hitler queriam que os eslavos fossem só escravos. Então tinha-se um grande objetivo ali em se atacar a União Soviética. E assim começa-se a Operação Barbarossa em junho de 1941, que com 1 milhão de soldados, Hitler invade a União Soviética. Isso não chegou a ser 2 milhões. Aí vai depois uma coisa impressionante depois. O avanço alemão é forte e pesado até chegar, por exemplo, perto da cidade de Moscou, que era a capital dos soviéticos. Ali fica empacado e dali os alemães não conseguem avançar mais. Porém, um dos motivos disso acontecer é porque em setembro de 40, lá no Pacífico, a situação entre Japão com Inglaterra não era boa, afinal a Inglaterra estava já em guerra com o Japão, mas ainda não tinha declarado guerra aos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele se incomodou com certas atitudes do Japão, porque afinal ele estava do lado da Alemanha, e decidiu cortar o abastecimento de petróleo para os japoneses. Os japoneses acharam que privar o seu país de petróleo e também de aço, o aço a gente não pode esquecer, foi uma declaração de guerra, e assim os japoneses atacam a base de Pearl Harbor dos Estados Unidos, trazendo os Estados Unidos para a guerra. Então, atacar também a União Soviética, para pegar os recursos da região, também foi uma questão de necessidade da Alemanha, porque o Japão fez os Estados Unidos entrar na guerra, o que era algo que o Hitler queria evitar, pelo menos até conseguir consolidar a vitória na Europa. E com os Estados Unidos entrando na guerra, também entra o Brasil, mas a gente vai chegar isso depois. Na Segunda Guerra, o esforço feminino foi grande, assim como na Primeira. As mulheres ocuparam postos de trabalho que ficaram vazios com a ida de homens para a guerra. E cresceu-se muito a colaboração feminina na sociedade. A Segunda Guerra também serviu muito para elevar a valorização da mulher. E elas foram importantíssimas em questões até muito de inteligência. Por exemplo, na captação de mensagens, criptografar mensagens, eram um grupo de mulheres que faziam isso. Elas participaram muito da questão da espionagem também. Em campo, com enfermagem, auxílio. Então, elas foram muito importantes para a produção e manutenção das tropas. E quando Estados Unidos e Rússia chegam na guerra, a guerra ela ganhou uma proporção ainda maior, porque eram dois países muito populosos, com muita produção, principalmente de aço e petróleo. Em 41, as forças unidas estavam com uma grande vantagem. Era muito difícil imaginar Mussolini e Hitler perdendo em 41. Só que a entrada dos Estados Unidos na guerra muda as coisas. Por exemplo, a guerra não acontecia só na Europa e só lá no Pacífico. Ela também acontecia ali no norte da África. O norte da África foi retomado pelos aliados em 42. Porque os Estados Unidos entrou, ajudou a Inglaterra ali
a fazer um contra-ataque, tomou aquela região e chegou ali no sul da Itália. E tomar ali o sul da Itália fez com que o Hitler tivesse que tirar alguns soldados da Rússia para mandar para lá, o que enfraqueceu os soldados na Rússia, resultando em 43 na Batalha de Stalingrado, maior batalha da guerra, que marca a grande derrota alemã e o início do avanço soviético. A partir da Batalha de Stalingrado, foi a União Soviética retomando tudo, com um avanço de 4 milhões de soldados, o dobro do que os alemães atacaram. E também, lá no Pacífico, enquanto isso, os Estados Unidos estavam retomando as ilhas que o Japão tinha tomado. Estava ajudando a China, estava ajudando a Coreia. Tudo foi sendo, aos poucos, tomado e pressionando o Japão. E, com a vitória da União Soviética em Stalingrado e o avanço deles, os aliados sentiram a vontade para tentar retomar a França, o que faz com que em 6 de junho de 1944, ocorra a maior desembarque de tropas da história, que é o desembarque do dia D. Os aliados desembarcam 150 mil tropas nas praias da Normandia e a partir dali vão retomando o território francês. Dessa maneira, a Alemanha começa a ser atacada dos dois lados simultaneamente. Sendo atacada dos dois lados simultaneamente, a Alemanha, que já estava em uma situação difícil desde a derrota na invasão da Rússia, começa a sofrer sucessivas derrotas. Há algumas vitórias ali, mas nada que mudasse os rumos da guerra. E assim, em janeiro de 1945, os soviéticos chegam na fronteira com a cidade de Berlim, cercam Berlim com 2 milhões de soldados e começam os bombardeios. Há uma resistência ali alemã, mas nada que consegue impedir que em maio de 1945 os soviéticos consigam invadir e tomar Berlim. Com essa iminente derrota, o Hitler, não querendo se entregue e ser julgado, ele decide se suicidar. E quem dá a rendição alemã são os generais dele que ficam vivos. Mas enquanto na Europa a guerra acaba com a rendição alemã, a Itália tinha caído muito antes disso. Inclusive o Brasil ajudou na queda da Itália. Lá no Pacífico, o Japão não se rendia. Estava difícil ali, as batalhas estavam sendo muito sangrentas, apesar do Japão só perdendo. E aí que em 1945... o presidente dos Estados Unidos, o Harry Truman, é informado que existia um novo armamento ali deles, que eram as bombas atômicas, que podia resolver essa guerra, botando medo nos japoneses. Ele vai lá, assina a ordem de bombardeio, e assim, em 6 de agosto de 1945, ocorre o bombardeio da cidade japonesa de Hiroshima. No dia 9 de agosto, o da cidade de Nagasaki, tendo as duas cidades sendo completamente destruídas por essas armas atômicas. Sobre o Brasil, eu vou deixar de fora da recuperação. E o último ponto, que é o ponto que vai cair para o trabalho fazer, é a questão dos campos de concentração, o Holocausto. O Holocausto em si ele só foi possível porque o Hitler teve como crescer. Através da sua política de perseguição e extermínio, ele conseguiu ganhar apoio das pessoas, mas a questão do extermínio, muita gente não tinha entendido direito o que ele ia fazer. O que ele realmente queria fazer era matar mesmo. Ele queria matar as minorias que ele perseguia. Então, na década de 40, quando ele já tinha ali um controle muito grande, naquele iniciozinho de 40, um controle muito grande sobre a Europa, ele começou a aprender, primeiro, campos de concentração. Campos de concentração já eram usados até antes, que eram campos onde as pessoas iam forçadamente trabalhar como escravos. Só que ele começa a criar campos de extermínio. Ele pega uns campos de concentração e usa eles para cientistas fazerem experimento em prisioneiros, fazer as pessoas trabalharem até a morte, e às vezes só matar mesmo, só mandar as pessoas para uma câmara de gás, ligar o gás e todo mundo morre. Esse foi os campos de concentração e extermínio.
Foi um grande crime contra a humanidade e principalmente contra o povo judeu. O povo judeu foi muito focado no ódio de Hitler, levando ao final da guerra a se estimar que 6 milhões de judeus foram mortos nesse holocausto feito pelos nazistas. E é isso, turma. A parte da ONU também não vai cair, não. Estamos por aqui. Não queria fazer um vídeo muito grande, mas foi necessário porque o capítulo é um pouquinho extenso. Vamos lá pro grupo agora conversar sobre as dúvidas que vocês têm.